Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da ACREF. Nós somos a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Para você que nos acompanha ao vivo, já que esse nosso evento ele fica disponível no canal do YouTube para visualização posterior, hoje é quarta-feira, dia 14/7, eu estou reforçando aqui esse marco temporal, para frisar que o primeiro semestre já se foi, né, pessoal? Ele já ficou lá para trás e o final do ano está logo aí na frente. Como é que estão os resultados dos nossos negócios e desse nosso mercado? Vamos bater um papo sobre isso hoje? Eu sou o Kleber Martins, sou consultor de operações da associação e hoje mediarei esse painel que terá como tema Crédito e Cobrança, Resultados Assertivos, Cenário Desafiador. Eu gostaria de apresentar os nossos painelistas do dia, que são Elias Sfeyer, presidente executivo da NBC, a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian, Clariana Pedroso Vieira, head de recuperação de crédito do Banco GM e também vice-coordenadora da Comissão de Crédito e Cobrança da ACREF. Sejam bem-vindos, obrigado a todos pela presença. Em alguns instantes eu passo a palavra para vocês, para o registro das suas considerações iniciais. A gente tem um público que já nos acompanha, aqui o pessoal está chegando, e vocês que nos acompanham aí do outro lado do canal do YouTube, são os nossos convidados aqui também hoje. E a gente vai querer te ouvir ao longo do painel. Se você estiver assistindo do seu notebook, da sua TV, ou de algum outro equipamento, eu vou pedir para que você acesse outra aba do seu navegador, ou ainda, pegue o seu celular e digite www.mente.com, www.mente.com. Digita o código 5249-6780, 5249-6780, vai passar aqui embaixo na sua tela também. Já já eu volto por aqui e te explico como é que a gente vai interagir através dessa ferramenta e com qual objetivo. A nossa live, eu queria lembrar também que ela conta com a Tabata, que é a nossa intérprete de Libras, presença fundamental aqui em todos os nossos eventos, levando esse conteúdo de forma inclusiva e falando de educação financeira para mais pessoas. Boa tarde, Tabata, obrigado por estar conosco. Essa transmissão ela acontece no nosso canal do YouTube, que é o ACREF Oficial. De novo, ele fica disponível aqui ao final do evento. Ao público que nos acompanha ao vivo, eu peço que interajam pelo chat, enviando dúvidas, perguntas e comentários, para que a gente vá introduzindo aqui e delineando o nosso bate-papo. As questões que não forem abordadas durante a live ou qualquer outro questionamento sobre esse painel, ele pode ser enviado também por e-mail eventos@acref.org.br. Vou repetir aqui, eventos@acref.org.br. E agora, para encerrar essa minha primeira participação com vocês, eu gostaria de informar que esse evento ele é realizado com o apoio dos nossos parceiros e patrocinadores, os quais faço questão de registrar aqui nominalmente. Obrigado B3, obrigado Banco Daicoval, obrigado Credilink, obrigado Serasa Experian e obrigado Tecnobank. Vocês estão conosco em mais um painel compartilhando conhecimento com o mercado financeiro. Eu gostaria de pedir para que a nossa equipe reproduza então rapidamente os vídeos institucionais de cada um dos nossos patrocinadores. Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Nós estamos aqui no Cabo Horn. Eu descobri, depois de 3 voltas ao mundo, a importância do sucesso de uma navegação. O primeiro é um planejamento sólido. O segundo é ter uma tripulação muito
dedicada, uma tripulação com energia. E terceiro, de uma liderança forte. No mar, muda sempre. Mas importante é se adaptar e aí realmente você vai sobreviver. O Banco Daycoval é assim, acredita no seu rumo e vem atravessando os seus mares com solidez, buscando sempre descobrir novos portos com uma ancoragem segura. E é por isso que nós somos parceiros. Banco Daycoval, 50 anos de seriedade e competência. O mundo empresarial é cheio de desafios, mas quando temos os parceiros certos por perto, as alternativas mais inteligentes acabam surgindo. E em um mundo totalmente conectado, ter o máximo de segurança nas operações financeiras é fundamental. Do contrário, os problemas acarretados por fraudes, déficit em dados, informações cadastrais e de crédito ruins podem ser severos ou até irreversíveis. Nossa empresa é referência no combate a fraudes. E nosso compromisso com a legalidade é o que nos habilita para um futuro próspero. Ter confiança no potencial do nosso país é o que move a Credilink. Temos o maior banco de dados cadastrais para proteção ao crédito do país. O nosso compromisso não é apenas com as empresas. Seguimos à risca a Lei de Proteção de Dados. Estamos por trás das mais simples operações, garantindo segurança e evitando fraudes. Desta forma, ajudamos empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E, sobretudo, contribuindo para o sucesso delas. Credilink. Nossa parceria vai além do contrato. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. A gente sabe, o mundo é complexo, com desafios e oportunidades. Você está preparado? Conte com a Serasa Experian, a maior empresa de serviços de informação do país. Fazemos parte da Experian, a maior empresa de serviços de informação do planeta. Com solidez e liderança global, estamos em 39 países, com mais de 16 mil funcionários no mundo, 2.500 só no Brasil. Somos uma das companhias mais inovadoras do mundo, com informações de mais de 1 bilhão de pessoas. Somos líder mundial em informações de marketing e crédito para consumidores e empresas, com 1 bilhão e 700 milhões de relatórios de crédito consultados por ano. Com inovação tecnológica e segurança acima de tudo, temos o maior banco de dados da América Latina, com mais de 6 milhões de consultas realizadas por dia. Somos experts em transformar dados em informação, que ajuda consumidores a prosperar, empresas a fazer as melhores análises e tomar as melhores decisões, instituições financeiras a conceder crédito com menos risco, organizações a prevenir crimes de fraude e de identidade. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa, um futuro melhor e mais igual para todos. Conte com a gente. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Nossos talentos estão conectados para criar soluções inovadoras e inteligentes, que contribuem com o trabalho de pessoas e instituições que confiam na experiência da Tecnobank. Porque, antes de sermos tecnológicos, somos humanos. Excelente. Obrigado novamente, B3, Banco Daycoval, Credilink, Serasa Experian, Tecnobank. Antes de abrir os trabalhos aqui do dia, e só para voltar aqui no mente, tem mais gente chegando agora, eu vi aqui algumas dúvidas no nosso chat, uma delas foi enviada pelo Wagner Mesdiolaro. Então, eu quero reforçar com vocês qual que é o objetivo do nosso questionário aqui do Mente. Então, digitem aí num outro navegador, www.mente.com,
digita o código 52496780, 52496780, e eu peço que vocês respondam essas duas primeiras perguntas que foram propostas aí no questionário. Já vi que já tem algumas respostas aqui, tá, pessoal? Mas eu vou reforçar aqui com vocês. Primeira pergunta: qual das opções abaixo melhor define a sua atuação profissional? Você atua no mercado financeiro com geração de negócios, vendas e concessão de crédito? Seleciona a opção A. Você atua no mercado financeiro com recuperação de crédito, cobrança ou gestão de risco? Seleciona a opção B. Você atua no mercado financeiro, porém com outra atividade em outra área, não necessariamente com geração de negócios e recuperação de crédito? Opção C é a sua opção. Você trabalha em outro segmento e está aqui hoje para se aprofundar sobre o mercado financeiro? Seleciona a opção D. Ou você não está trabalhando, seleciona a opção E. Essa é a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual que é o porte da organização que você atua, com base na quantidade de funcionários? E aqui, pessoal, eu estou usando a visão indústria, mas podia usar a visão comércio, serviços, faturamento. Prestem atenção e se baseiem nessas premissas que eu vou colocar aqui para vocês. Se você trabalha numa microempresa com até 19 colaboradores, a sua opção é a letra A. Você trabalha numa empresa de pequeno porte, entre 20 e 99 colaboradores, letra B. Você trabalha numa empresa de médio porte, entre 100 e 499 colaboradores, letra C. Você trabalha numa empresa de grande porte, acima de 500 colaboradores, é a letra D. Ou ainda, você não está trabalhando, a sua opção é a letra E. Aqui, a gente quer conhecer um pouco o seu histórico profissional, que está acompanhando aqui essa live. Já somos mais de 80 pessoas por aqui, o pessoal está chegando ainda. Mas eu também quero capturar percepções de vocês sobre o nosso negócio. Então, vocês responderam essas duas primeiras perguntas. Se você clicar aí em responder outro questionário e digitar o código 78024389, o código é o 78024389, você vai poder opinar sobre duas perguntas que eu vou fazer elas aqui para vocês. Qual que é a melhor expressão para definir o resultado do seu negócio e o negócio da sua organização nesse primeiro semestre que passou? Vocês não atingiram os resultados propostos? Letra A. Vocês atingiram os resultados, mas com muito esforço, ali no limite. Letra B. Vocês atingiram os resultados e metas. É a letra C. Vocês superaram os resultados. Letra D. E se você não estiver trabalhando, de novo, a resposta aqui é a letra E. E para finalizar, para a gente não se alongar muito aqui, qual que é a opção que melhor define a capacidade de pagamento dos seus clientes e dos seus parceiros para o segundo semestre? Letra A. Você espera uma piora nos índices de inadimplência? Letra B. Você espera que os resultados estejam nos patamares atuais? Letra C. Os resultados irão melhorar? Letra D. Os resultados irão melhorar significativamente? Aqui é o otimismo em relação à melhora dos resultados. Ou, se você não tem opinião formada, digita a letra E. Respondido, uma dinâmica diferente aqui, tá? Mas se você não respondeu, fique calmo. Os códigos estão publicados aqui no chat do YouTube. Vocês vão poder ir registrando ao longo da nossa live. E em breve eu volto aqui com vocês para conhecer os resultados. Se você estiver assistindo posteriormente esse vídeo, registra também, que a gente só vai aumentando a base aqui da nossa pesquisa. Agora, para abrir os trabalhos do dia, eu queria convidar a Clariana Pedroso, Clariana Pedroso Vieira, que é a head de cobrança do Banco GM. Clariana também é vice-coordenadora da Comissão de Crédito e Cobrança da CREF. E aqui a Clariana registra sua saudação inicial, representando também o corpo de executivos da nossa associação. Boa tarde, Clariana, bem-vinda. Oi, Kleber, boa tarde. Queria dar uma boa tarde a todos. Também queria falar um pouco em nome da CREF e da diretoria. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas que estão aqui presentes hoje, participando dessa live. Queria agradecer a audiência também. Você comentou que tem mais de 80 pessoas já participando. Mais gente entrando também. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes hoje, participando dessa live. Queria agradecer a audiência também. Você comentou que tem mais de 80 pessoas já participando. Mais gente entrando também.
Só queria, a minha fala inicial acho que é mais para comentar que o mercado financeiro ele vem passando, né, por transformações. Nós temos muitos desafios aí, mas também muitas oportunidades pela frente para esse ano de 2021 e para os próximos anos. Acho que a gente continua trabalhando, né, para trazer conhecimento para o mercado, através do trabalho que é feito por cada instituição que participa aqui na CREF, e que vem superando, né, a cada dia esse cenário que a gente vem passando. Então, mais uma vez aí, obrigado pela participação, pelo convite de hoje, e queria aproveitar também só para dizer que todos participem hoje. Eu acho que vai ser um momento bem bacana aí para a gente interagir no chat e trocar experiências. É isso. Excelente, Mariana. Obrigado. Obrigado aí pelo estímulo para que as pessoas participem. Já somos mais de 90 espectadores aqui ao vivo. E para a gente seguir, estou vendo aqui as respostas, tá? Estou de olho aqui no outro monitor e já eu trago os resultados para vocês. Agora eu queria convidar para a sua saudação inicial Elias Sfeir, que é presidente executivo da NBC, Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Elias é formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP, ele é pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, possui MBA na Kellogg Business School e possui larga experiência ao longo da sua carreira em posições executivas nas verticais de finanças, telecomunicações, indústria automotiva, entre outras. E também inclui diversos projetos em outros países. Elias, bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui nessa tarde. Olá, Kleber, obrigado pelo convite da CREF, queria saudar a Clariana e o Luiz Rabi também, um grande prazer estar aqui junto com vocês, é um tema bastante relevante que vamos conversar hoje, que passa por muitas transformações, seja na parte tecnológica, seja nas relações humanas, então acho que teremos um painel em que poderemos debater e certamente sairemos melhor do que entramos. Excelente, Elias. Obrigado, eu volto contigo em instantes. Concluindo essa etapa de abertura, eu gostaria de convidar e de apresentar agora Luiz Rabi, que é economista pela FEA-USP, ele é mestre em estatística e doutor em economia também pela USP. Ele foi economista dos bancos BMC, BIC Banco e diretor de fundos e incentivos fiscais do Ministério da Integração Nacional. É atualmente economista-chefe na Serasa Experian. Boa tarde, Rabi, bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Elias e Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde de hoje. Vimos, né, as atuais tendências do mercado de crédito, questão de análise, ou seja, tudo aquilo que afeta o dia a dia das nossas organizações. Então, estou aqui, né, contente, né, e aproveitando essa oportunidade também, para podermos discutir esses pontos que são extremamente importantes no nosso dia a dia. Perfeito, Rabi. Obrigado pela sua explanação inicial. E eu estou acompanhando aqui as respostas do nosso público. A gente continua estimulando vocês que acessem o Mente, utilizem o código que foi colocado aí no chat do nosso canal. E enquanto a gente vai criando essa base de dados aqui com as respostas que vocês estão trazendo para a gente, eu vou começar o nosso bate-papo endereçando uma primeira pergunta para o Elias, presidente da NBC. Elias, o crédito ele continua contribuindo historicamente para o país, né? O Tingas, que é o nosso economista aqui, costuma falar bastante que o crédito é procíclico, principalmente nos momentos de adversidade, onde a gente precisa empreender esforços adicionais para a reconstrução econômica. O que esses últimos 18 meses nos ensinaram quando comparado com as crises anteriores? Na visão dos birôs de crédito, aqui continuando, o cenário mais desafiador, ele ficou definitivamente para trás? Bom ponto aí, Kleber. Bom, mais uma vez é um grande prazer estar aqui representando o NBC e os 4 birôs de crédito, que são formados aqui no Brasil, fazem parte a Boa Vista, a COD, a Serasa, a Experian e o SPC Brasil.
Bom, o crédito, como a palavra já vem do latim credere, vem de confiança, né? Em momento que você tem um abalo nas relações, a confiança precisa ser estabelecida de alguma maneira, de modo que realmente o crédito flua, porque ele é um grande instrumento de recuperação da economia. E a gente vê que, por exemplo, né, uma das medidas que a gente acompanha é a relação crédito-PIB. Por exemplo, o crédito-PIB do Brasil é 53% aproximadamente, cerca da metade do PIB. Nosso PIB, nós estamos falando de 7,4 trilhões em 2020, que não foi um ano muito bom, né? Mas a gente vê em outros países, por exemplo, os Estados Unidos é cerca de 150% e o Chile é 90%. Então a gente vê que o crédito, né, tem um espaço bastante grande ainda de crescimento dentro do nosso país, tem um grande potencial. O que eu posso dizer sobre esses últimos 18 meses? Vamos falar das crises anteriores. 2008 foi uma bolha no mercado financeiro. Foi uma bolha no mercado financeiro que teve impacto no sistema financeiro como um todo, né? Foi uma bolha no mercado imobiliário, né? E afetou o mercado financeiro. O que foi feito na época, né? Os bancos foram socorridos pelos governos por causa dessa crise. Agora, a outra crise que nós tivemos foi de 2014 a 2017, que foi chamado, né, a nova matriz econômica, olhando internamente, em que se deu crédito subsidiado e teve uma grande intervenção do governo na economia, uma redução artificial da taxa de juros, uma elevação dos gastos estatais, concessão de subsídios e uma intervenção de preço que resultou numa queda de cerca de 7% no biênio 2015 a 2016. E a terceira crise que nós estamos passando agora é uma crise sanitária, que redundou, né, impactando as operações da civilização como um todo. A gente sabe que a civilização passa por três grandes necessidades, né? A mobilidade, a comunicação, que é algo muito importante de se ter, e a mobilidade foi afetada, né? A mobilidade foi afetada, e com isso até que, né, a informação teve que fluir por outros caminhos que não pela tecnologia. E o outro grande ponto que também a civilização precisa é de energia. A energia foi suprida, os setores de utilidades atuaram, né? O setor de telecomunicação trouxe a volta da mobilidade, né, no momento de crise que estávamos todos em casa, e agora essa situação vai cada vez mais se resolvendo. E com e agora o que a gente teve de diferente nessa crise? Estudando um pouco de história, desde o século XIII até agora, as crises que tiveram por questão de pandemia, tiveram um tempo, primeiro, de recuperação muito longo, cerca de 20 a 40 anos, para se voltar ao tempo que era. E hoje, com a tecnologia, os mercados interconectados, essa velocidade se acelerou e a gente viu que, né, pelo menos o Brasil, no primeiro trimestre, né, tivemos um aumento do PIB de cerca de 1,2%, ficando muito próximo de como estávamos em 2020. Então, a gente vê que uma coisa também foi a velocidade de recuperação das atividades econômicas. E o que teve de diferente foi a atuação realmente a nível de todos os países através de ajuda emergencial. Foi uma ajuda emergencial feita para pessoa física e para pessoa jurídica. Então, o mundo e o sistema econômico entendeu que era necessário que os governos entrassem. O Banco Central liberou cerca de 18% do PIB, tá certo? Liberação de liquidez. E outros aprendizados foram abrir espaço para que credores e tomadores de crédito renegociarem as dívidas. Isso teve, né, pelo sistema financeiro, repactuando cerca de 60 até 180 dias. As fontes de avaliação de dados do comportamento de crédito foi fundamental para que se trouxesse exatamente a segurança nesse momento de insegurança, tá certo? A flexibilização das operações bancárias pelo Banco Central disponibilizaram mais crédito, as taxas interbancárias reduziram o custo do crédito, o crédito da PME foi fomentada pelo governo e veio para ficar, e as classes C, D e E também ganharam visibilidade nesse mercado.
Então, esses são os pontos principais que eu acabei elencando como aprendizado, e a gente segue, né, recuperando as atividades econômicas, e alguns países já abriram, e outros, certamente, com a vacinação chegando ao nível de imunização necessária, vão realmente retomar a vida como era anteriormente, com algumas modificações com o trabalho à distância. Excelente, Elias. Eu queria destacar aí na sua fala 2 pontos, né? O quão importante é a gente ter produtos diversificados e um mercado sólido em cada linha de atuação, né? Você falou aí um pouco do quanto o crédito imobiliário influenciou em crises passadas, e o crédito imobiliário hoje ele é parte da solução aqui desse momento que a gente está vivendo, com expansão não só do crédito propriamente dito, mas também das linhas de financiamento de material para construção. E um outro ponto que eu queria reforçar, o próprio Banco Central, a gente teve a divulgação dos resultados na última semana de junho, dos resultados de maio, e foi o melhor resultado do ano do ponto de vista de concessão e crescimento das carteiras no ano. Então agora a gente espera que esse movimento siga consolidado. A gente vai ter oportunidade de mais para frente falar de cadastro positivo, mas até o Banco Central conseguiu disponibilizar para o Congresso um estudo que demonstra o quanto o cadastro positivo, mesmo nesse momento de pandemia, contribuiu para que a gente continuasse as nossas atividades aqui de forma mais segura. Então, obrigado pela sua primeira participação. Pessoal, eu estou acompanhando aqui a interação de vocês pelo Mente, e aí já posso afirmar algumas coisas, tá? Já posso afirmar que somos, em sua maioria, profissionais que atuam com recuperação de crédito e cobrança ou gestão de riscos. Somos mais de 70% das pessoas que responderam aqui o nosso questionário. E também, em sua maioria, somos mais de 50% profissionais que atuam em média e grandes empresas. Então, a gente já consegue ter uma noção aqui, já vai formando, construindo a opinião de vocês aí que estão nos acompanhando. Então, para quem chegou agora, vamos participar da segunda etapa do questionário. Digite aí no seu navegador ou no seu celular www.mente.com, digita o código 78024389 e emita sua opinião sobre as 2 questões que estão propostas ali nesse documento. Para a gente seguir aqui, eu queria agora convidar o Rabi para o bate-papo, já que em publicação recente do Serasa, destacou-se que a pandemia da Covid-19 ajudou a colocar 63 milhões de brasileiros no vermelho até maio desse ano de 2021. Quais foram as principais causas, Rabi, na sua visão, e quando esse cenário tende a começar a ser revertido de forma definitiva? Bom, Kleber, você tem uma coisa que flutuou nessa pandemia, que oscilou bastante, foi a questão da inadimplência. Nós tínhamos, né, em 2019, final de 2019, mais ou menos essa mesma quantidade, 63 milhões de pessoas, de brasileiros em situação de inadimplência, ou seja, o número sempre foi grande, né, aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de 63 milhões de pessoas, nós estamos falando basicamente de 40% da população adulta do país. Quando veio a pandemia, né, no início ali de março e também segunda quinzena de março e início de abril, quando as empresas começaram a demitir as pessoas, né, atividades econômicas tiveram que ser paralisadas, né, setor de serviços sofrendo um choque muito grande, o número de inadimplentes foi para 66 milhões, né, no mês de abril. Foi o recorde histórico da quantidade de brasileiros inadimplentes no país. Era 63 milhões em 2019, foi para 66 milhões no mês de abril de 2020, no começo da pandemia. Aí, como o próprio Elias disse, né, ou seja, aprendendo as lições da crise de 2008, né, os governos, né, não demoraram em agir, né? E os pacotes de socorro, né, foram realmente
gigantescos, né, principalmente a partir de maio do ano passado. Então nós tivemos, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, nós tivemos aí aumento de gastos públicos, postergação, até mesmo redução de alíquotas de impostos, colocação de taxa de juros, né, as taxas básicas de juros nas suas mínimas históricas, no caso do Brasil, Selic a 2%, lá fora juros zero, praticamente nas economias desenvolvidas, injeção de liquidez, crédito subsidiado, ou seja, e auxílios emergenciais, né, ou seja, dinheiro diretamente colocado no bolso das pessoas por parte dos governos, né. Então, em função de todo esse conjunto, esse arsenal anticrise que foi disponibilizado praticamente durante todo o ano de 2020, essa inadimplência, esse aumento inicial que nós tivemos no começo da pandemia, ele foi sendo gradualmente revertido ao longo de 2020. E aí nós terminamos o ano com 61,5 milhões de brasileiros, 61,5 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, foi um resultado assim, positivo, né, dado as circunstâncias, né? Ou seja, nós tivemos aquele aumento inicial, porém, na medida que o auxílio emergencial, principalmente o auxílio emergencial, no caso brasileiro, foi sendo colocado à disposição de milhões de brasileiros, e também, não só por causa disso, mas como o próprio falou, nós tivemos uma ampliação das renegociações de créditos dos bancos, não só com consumidores, mas com empresas também, ampliação de prazos, redução de taxa de juros, ou seja, houve um amplo movimento de renegociação de dívidas no ano passado, e isso obviamente acabou também ajudando a diminuir a inadimplência, né? Só que quando o auxílio emergencial foi pago, né, justamente no início do primeiro trimestre desse ano, os números voltaram a subir, né? Se a gente tinha terminado 2020 com 61 milhões e meio de brasileiros inadimplentes, esse número foi para 60 no mês de abril deste ano. Por quê? Porque o auxílio emergencial ele não foi pago durante o primeiro trimestre, né? E nós sabemos que esse auxílio emergencial ele veio para amenizar um pouco a situação da perda de renda que milhões de brasileiros ainda continuam sofrendo por causa do desemprego. Ou seja, várias atividades ainda não retornaram a uma situação, digamos, de normalidade. Pega, por exemplo, todo o setor de serviços ligados a bares, restaurantes, teatros, cinemas, entretenimento, ou seja, que são setores altamente empregadores de mão de obra, ainda estão sofrendo bastante, né? Então, no momento que o auxílio emergencial ele deixou de ser pago temporariamente ali durante o primeiro trimestre, a inadimplência voltou a subir, né? E agora, com o auxílio emergencial voltando a ser pago a partir de abril, nós já estamos começando a ver um início de queda de novo da inadimplência. Então, em abril foi 60 milhões, maio caiu para 62,6, né? E essa é a nossa expectativa, ou seja, na medida em que esses incentivos fiscais, né, que ainda estão, parte deles ainda estão presentes, né, principalmente o auxílio emergencial, né, de novo reentrando na economia, ele foi prorrogado em outubro, né, na medida em que a própria vacinação, né, vai se ampliando, e isso permitindo com que essas atividades econômicas, que hoje ainda estão sofrendo algum tipo de ação, comecem a retornar a uma certa normalidade, reempregando mão de obra, ou pelo menos ampliando os horários de atendimento e também trabalho, né? Essa renda emergencial vai sendo substituída pela renda gerada pela própria atividade econômica, né? Então, se nós tivermos, né, um avanço da vacinação, né, que impeça novos lockdowns, né, olhando aí no horizonte até o final do ano, e sabendo que ainda conseguimos contar com algum auxílio fiscal e também monetário, então é bem provável, né, que esse início de queda de inadimplência que a gente começou a ver agora em maio, de fato persista, principalmente ao longo do segundo semestre desse ano, né, e com isso se afastando cada vez mais do pico histórico de 66 que foi registrado em abril do ano passado, no pior momento da pandemia. Então, assim, a inadimplência está alta,
né? Não vou falar que o número não é alto, ele é um número alto, ainda está maior do que o final do ano passado, que foi 61,5, mas a tendência para esse segundo semestre, com o avanço da vacinação, com o retorno a uma certa normalidade desse setor de serviços que é altamente empregador de mão de obra e com a continuidade, claro, não na mesma magnitude, mas com uma continuidade dos atuais estímulos, né, fiscais e monetários, né, é bem provável que a Enadim continue, na verdade continue não, entre nessa trajetória de queda gradual nesse segundo semestre de 2021. Perfeito, Rabi. E aí sua fala vai muito de encontro das discussões que a gente conduziu aqui internamente com os associados ao longo desse abril e maio, né, quando os números, a coisa estava realmente acontecendo, né? Esse pequeno soluço de inadimplência trouxe alguma preocupação, mas que já estava provisionada, né? Então é uma preocupação, foi um ponto de alerta que aqui no dia a dia a gente também já consegue ver eventual estabilidade desse indicador. E aí, só para corroborar com o que você falou, eu vou pedir para que a nossa equipe reproduza aí na tela de vocês a percepção das pessoas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo, né? Nós já somos aqui quase 100 pessoas durante o nosso painel, e aqui a gente vai mostrar para vocês agora uma pergunta aqui que me pareceu bem interessante, né? Então, enquanto o nosso time coloca aí na tela, a pergunta fala: qual que é a melhor expressão para definir o resultado dos negócios da sua organização nesse primeiro semestre? E vejam que mais de 50% do nosso público, ou dos respondentes, na verdade, né, 11 votos ali, falam que atingiram os resultados, as metas que foram propostas com muito esforço ou no limite, né? Então a gente trabalhou pra caramba para chegar nesse resultado. E aí, na sequência, com cerca de 23%, são 4 votos ali das respostas, o nosso público respondeu que atingiu os resultados e as metas que foram propostos, seguidos de mais 11%, 10% das respostas ali, 8% das respostas que não atingiram os resultados. E aqui, entre os respondentes, a gente só tem um desempregado. Então, a gente já começa a construir uma visão ou capturar a opinião aqui dos nossos profissionais que acompanham esse painel. E aí, quando a gente vai para a segunda pergunta, qual que é a melhor opção que define a capacidade de pagamento de seus clientes e parceiros para o segundo semestre? A maior parte do público entende, quase 50% do público entende que os resultados vão melhorar. A gente tem mais 4 votos ali, mais 23% aproximadamente, que acham que os resultados vão melhorar significativamente. Poucas pessoas que não têm opinião formada sobre o tema, alguns poucos que esperam piora de inadimplência, e outros que esperam ao menos uma estabilidade. Então aqui, com essa primeira visão, eu posso concluir que a gente tem um otimismo dentre os nossos profissionais aqui que acompanham esse evento. E pessoal, vão interagindo, isso aqui é dinâmico, tá? Então ao longo do evento, digitem www.mente.com, o código é o 78024389, está aí na sua tela, e a gente quer tornar esse debate vivo, capturando aí essas impressões de vocês. Seguindo aqui, e não menos importante, agora eu queria convidar a Clariana para o bate-papo, que além da visão da operação do Banco GM, ela também acompanha mensalmente as discussões com os demais associados aqui da CREF, no que se refere a desempenho do processo de concessão e recuperação de crédito. Clariana, o que vem dando certo e quais são os principais aprendizados do cenário que a gente enfrentou? E o que você pode trazer para o nosso público sobre o tema aqui hoje? Eu vou até tentar não ser repetitiva, porque os meus colegas aí, Elias e Rabi, falaram tudo, eu diria, a respeito desse ano de 2021. Mas um pouco da interação, né, do que esse grupo de trabalho da Comissão de Crédito e Cobrança vem fazendo. Então, a gente já teve muito aprendizado do ano de 2020 para cá, desde que a gente entrou na pandemia.
Então, a gente já colheu muitos frutos, erros e acertos do ano passado. Então, quando a gente entrou esse ano, e acho que a entrada nesse ano foi de um certo otimismo, mas com cautela. E aí, conforme a gente foi percebendo uma onda de inadimplência, um maior freio aí na questão da concessão de crédito novamente, né? Então, quando a gente fala até em termos de crédito pessoal, cartões, consignado, financiamento de veículos, enfim, como um todo, esse grupo ele é bastante participativo. Então, as nossas reuniões acontecem uma vez por mês. A gente discute a respeito de todos os temas dentro desse grande assunto, né, que é crédito e cobrança, e acredito que ao longo já desse primeiro semestre, as instituições já vieram trazendo inovações, discussões para a mesa de como que a gente consegue enfrentar o segundo semestre, mas já com um cenário um pouco mais pautado em relação ao que nós observamos do ano passado. Então, entre aspas, né, eu diria que eu acho que cada um dos participantes já traz uma certa experiência e acho que como um todo a gente consegue compartilhar quais são as melhores práticas que os bancos e financeiras vêm tomando, né, como direcionamento dentro das suas empresas, para que a gente consiga aí trazer um ambiente cada vez mais saudável e continuar concedendo, né, e com os menores índices de recuperação possível. Eu diria também que assim, o que a gente traz de ponto, né, o que eu posso trazer aqui de ponto novo é algo que eu falei na minha fala inicial, que é esse momento de transformação que a gente vem vivendo, né? Então, e até puxando um pouco lá de trás, né? Então, assim, desde do advento da internet, onde cada vez mais vem crescendo essa transformação digital, o quanto que cada vez mais as novas gerações, né, vêm se inserindo nesse universo, o quanto que a gente enxerga que cada vez mais a gente necessita disso para o nosso negócio, para o nosso dia a dia, que seja do banco ou da financeira de menor porte ao de maior porte. Então, esse ano, como os meus colegas já comentaram, né, do ano passado para cá, na verdade, a gente já passou por questões relacionadas a cadastro positivo, a gente vem também com um tema bastante novo de Open Banking, que cada vez mais vai trazer uma transformação para o mercado financeiro, conta corrente digital, PIX, todos os bancos e financeiras precisaram se modificar a sua forma de trabalho para uma assinatura digital, para que concessões de crédito fossem feitas ou contratos fossem assinados. Então, esse é um novo mundo, né? Ele não tem mais volta, é isso, e na verdade cada vez mais, eu acho que esse grupo da CREF traz cada vez mais isso, que um tema de inovação, de como que a gente consegue fazer o nosso trabalho com excelência, buscando a melhor experiência para o cliente, né, em termos de concessão, mas também, claro, de recuperação de crédito, e como é que essas ferramentas digitais, esse uso dos dados, acaba sendo cada vez mais próspero dentro desse negócio. Clariana, obrigado pela sua explanação e por reforçar aí a atuação do nosso grupo, né, do grupo da Comissão de Crédito e Cobrança. Esse grupo que subsidia os trabalhos e as discussões que são endereçadas pela nossa diretoria junto aos reguladores, as outras associações. O Elias representa aqui a NBC, então é esse grupo que suporta as discussões de cadastro positivo. Vejo aqui no nosso chat também presente o senhor Fábio Mentoni, do FGC, então é esse grupo aqui que subsidia todas essas discussões, e eu queria aproveitar aqui para registrar um agradecimento a todas as associações congêneres e órgãos reguladores que nos acompanham aqui na live,
e que estão aqui e nos ajudam no dia a dia, né, com essa nossa missão aí de manter esse nosso sistema financeiro sólido e sustentável. Voltando aqui para o nosso bate-papo, a Clariana, só antes da gente seguir, só queria reforçar um tema. Hoje, para o cidadão, né, para os nossos consumidores, hoje era a data prevista para implantar a segunda fase do Open Banking, e o Banco Central prorrogou isso por mais cerca de 30 dias, né? Então essa implementação do Open Banking para o cidadão começa a aparecer a partir de 13/8, considerando essa prorrogação que aconteceu hoje pela manhã. Então isso sim, isso é mais uma das transformações que o mercado vai precisar estar atento, porque também vai mudar a dinâmica de concessão, assim como o Pix mudou e como outras frentes aí digitais também mudaram, como bem salientado pela Clariana. Voltando com Elias, os birôs, né, são grandes aliados das instituições financeiras, independente do porte, no processo de concessão de crédito e gestão de inadimplência. Como é que a indústria que você representa está se adaptando a esse cenário macroeconômico atual, que inclui grande transformação tecnológica e uso intensivo de dados? Olha só, realmente os birôs de crédito das instituições financeiras também é parceiro do consumidor, porque traz a transparência e traz para poder propiciar uma boa relação entre o credor e tomador de crédito. Os birôs também têm o papel de consolidar uma série de informações de vários setores, somente informações que são relevantes para a avaliação de crédito, e democratizar essas informações, né, seja um grande banco, ou seja um pequeno varejista. Com isso, todos eles têm acesso, de uma maneira democrática, a essas informações e têm a possibilidade de abrir, nas suas operações, a disciplina do crédito, de modo a alavancar o seu negócio, ou o consumidor para o consumo, realização de um sonho, um investimento. Então, o setor investe em várias iniciativas. Primeiro é ampliar a base de dados relevantes para a avaliação de crédito, sempre respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o cadastro positivo realmente é a grande base que veio nesse momento e que trouxe uma segurança maior no processo de concessão de crédito durante a pandemia. Então, se pegasse uma negativação feita durante a pandemia, a pessoa tinha oportunidade o credor tem a oportunidade de olhar o passado e fazer uma avaliação muito mais justa, entender e relativizar um fato, uma negativação no momento que estávamos passando. Isso foi muito importante porque realmente, inclusive, abriu espaço para renegociação. Então, o cadastro positivo é uma base importante, vou falar um pouco mais dela para frente. Outro grande processo de incremento tecnológico nas operações é a incorporação da inteligência artificial. A inteligência artificial, o machine learning, tá certo? Com isso, a gente ganha uma velocidade grande para poder processar uma base muito grande de dados e poder dar uma resposta num curto espaço de tempo e ter um processo de aprendizagem contínua e melhoramento das ferramentas e dos produtos dos birôs. Outro grande ponto é o investimento nas plataformas de decisão para otimizar o ciclo todo do crédito, desde a concessão até a recuperação do crédito. Então, com isso, a gente traz soluções completas para a disciplina do crédito. E agora, não menos importante, a gente também tem investido bastante em ferramentas de prevenção de fraude. Fraude tem um custo absurdo, né, está crescendo. Com essa nova operação à distância, que a gente evoluiu as operações de física para virtual, né, em vez de fazer o que era esperado em 5 anos, foi feito em 1 ano, o número de fraudes também subiu. Então, com isso, os birôs têm participado e se atualizado tecnologicamente, de modo a trazer, que eu digo, de simplicidade para a complexidade, tá certo? Cada vez o mundo é mais complexo, mais informação, como é que eu trago simplicidade e endereço essa complexidade de modo que as pessoas consigam operar e tomar decisão. E o que tem se visto também é que cada vez mais a garantia
do crédito está sendo os dados, tá certo? Dado vai ser o grande, realmente, no futuro, já está sendo, né, em grande parte, o grande garantidor do crédito, tá certo? Quanto mais informação eu tenho, relevante para avaliação, para conhecer o comportamento, é a melhor garantia que eu realmente tenho nessa operação que a gente tem no dia a dia, tá? O desafio realmente é fazer essa integração e trazer como é que se diz, uma dinâmica simples na ponta não só para o credor, como tomador de crédito. Já o cadastro positivo, ele, apesar de só 2 anos, a avaliação do Banco Central, ele reduziu cerca de 10,4% dos juros, tá? Para pessoa física e pessoa jurídica. E o que ele fez? Os consumidores, 41% deles subiram a nota de crédito, 33% mantiveram e 26% tiveram uma queda na nota de crédito. E quanto às empresas, 30% subiu a nota de crédito, 50% se manteve e 20% migraram para uma faixa de risco maior. Então, com isso, se trouxe mais transparência nesse processo. E só para um dado para vocês, a gente falamos da queda de juros, mas a Midway fez um estudo e, durante a pandemia, a utilização do cadastro positivo, ela aumentou cerca de 10% a mais a concessão de cartão de crédito. Ela emitiu cerca de 120 mil cartões de crédito a mais, simplesmente porque usou o cadastro positivo. Então, a gente vê que realmente os dados cada vez mais se tornam relevantes na disciplina do crédito, e com isso a tecnologia, o volume de dados sobe exponencialmente, a tecnologia tem que acompanhar para trazer exatamente essa simplicidade na complexidade no mundo dos dados que a gente vive hoje. Excelente, Elias. E lembrando que investindo também em adequação de LGPD, né, a gente tem um marco regulatório muito importante agora no mês de agosto, né, que é a vigência de eventuais penalidades, e aí o setor sempre trabalhando de forma muito compliance e aderente à regulamentação, cuidando dos dados aí dos cidadãos e também dos dados que são fornecidos para as instituições financeiras. Eu quero explorar o cadastro positivo um pouco melhor, mas eu vou deixar aqui para a sua próxima entrada para a gente poder seguir. Eu vou convidar o Rabi de novo para voltar aqui para a nossa mesa virtual. E Rabi, se você puder também, eu queria registrar um comentário aqui do Felipe Faria, que nos acompanha no chat. Se você puder reforçar o último número de inadimplentes que você tem aí, depois que eu também colocar esse próximo ponto para você. A gente tem diversos setores da economia que já demonstram sinais de retomada continuada, né? A gente tem o varejo com um sinal forte, a gente tem as instituições financeiras aí com os últimos balanços divulgados, a gente tem outras indústrias sofrendo um pouco mais, como a indústria automotiva, a indústria de transformação. A gente consegue traçar uma visão de quando esse cenário ele vai ser homogêneo, do ponto de vista da economia nacional, se é que a gente consegue ter essa hegemonia aqui na economia, e complementando também, os pequenos empresários foram os que mais sofreram aí durante a pandemia. A gente tem um novo ciclo do Pronamp começando a ser distribuído aí nessa semana passada. Você acha que ele é suficiente para garantir a retomada desse segmento? Excelente pergunta. Bom, então vamos por partes, né? Primeiro, só aí ao reforço quanto ao dado, né? O último dado na inadimplência que nós possuímos é o do mês de maio, 62,6 milhões de brasileiros inadimplentes, foi uma queda de 400 mil em relação aos 63 milhões que havia no mês de abril. Então, e foi o primeiro mês do ano que deu uma queda, né, na inadimplência. Como comentei, durante o primeiro trimestre, até abril, ela subiu em função da paralisação do auxílio de emergência, né, e quando ele retornou, né, para o seu pagamento, já se iniciou uma redução da inadimplência que a gente acredita que vai continuar ao longo do segundo semestre, não só pelo auxílio emergencial, mas pela própria recuperação da economia, que tem muito a ver com o avanço da vacinação. Mas respondendo agora diretamente à sua pergunta, de fato, a pandemia, ela colocou, digamos, do ponto de vista setorial, não só a economia brasileira, mas a economia mundial de ponta cabeça, né?
Porque antes da pandemia, né, o que nós tínhamos? Né? Isso não só no Brasil, mas nas principais economias mundiais. Né? Economias com um setor de serviços muito mais presente nas atividades econômicas. Né? Se você fizer uma quebra do PIB por setor, né, em economias mais desenvolvidas, você vê que o setor de serviço ele é maior do que a própria indústria e ele é maior do que a própria agricultura. Só que a pandemia inverteu essa lógica. Né? Uma vez que você coloca todo mundo dentro de casa, né, ou restringe a mobilidade social, né, e na medida em que você também proporciona auxílios emergenciais, né, para dar alguma sustentação dessas pessoas, o padrão de consumo dessas famílias vai mudar. Né? As pessoas ficam mais caseiras e menos saideiras, né, então vão consumir menos serviços, né, principalmente aqueles serviços oferecidos com aglomeração, né? Que é aquilo que eu estava comentando, bares, restaurantes, hotéis, viagens, teatro, cinema, bufês infantis, por exemplo, academias de ginástica. Né? Então, todo esse consumo desse segmento ele foi praticamente paralisado, interrompido e se deslocou de bens, ou seja, de produtos tangíveis, mercadorias. Basicamente comidas, né? Comida, alimentação, bebidas e produtos eletrônicos, enfim, substituindo o lazer do cinema pelo lazer. Então vou trocar minha televisão, pegar uma televisão melhor, tal. Então assim, uma mudança no padrão de consumo a nível global, né? E isso acabou favorecendo alguns setores, né? Pega o setor de proteína animal, o agronegócio, né? Que é importantíssimo. E é um setor que praticamente não passou por crise nenhuma, pelo contrário. Estamos tendo recorde na safra agrícola pelo 3º ou 4º ano consecutivo. Né? Agora, você pega, por exemplo, o setor industrial. Né? Todo esse consumo de bens acabou sendo exacerbado, né? Também começa a provocar falta de componentes em algumas cadeias produtivas. Né? Mas por quê? Porque a economia, do ponto de vista setorial, como eu falei, né, virou de pernas para o ar. Né? Então, o que nós estamos vendo agora volta a um certo equilíbrio, né? Porque na medida em que a vacina avança, as populações vão sendo imunizadas, aquele consumo que foi quase que integralmente deslocado de serviços para produtos vai migrando aos poucos, voltando para o setor de serviços. Né? Pega os jogos da Eurocopa, por exemplo, que acabamos de ver os estádios cheios, né? Ali em Londres e também nos países europeus. Então isso é serviços, né? O setor de viagens estão voltando. Né? Então, na medida em que a vacinação avança, né, o equilíbrio setorial, né, da economia também vai sendo aos poucos restabelecido. Né? Isso que nós estamos vendo, né? Ou seja, a vacinação avançando, né, as pessoas, as medidas de relaxamento, as medidas de restrição vão sendo relaxadas, né, restrição de mobilidade, né, então as pessoas vão aos poucos voltando a consumir serviços, né, e diminuindo um pouco o consumo de bens. Né, então, nós estamos vendo isso acontecer não só no mundo, mas aqui no Brasil, né, mas, de novo, né, por trás disso está a hipótese de que a vacinação de fato vai avançar e mesmo avançando vai ser suficiente para combater essas novas variantes do vírus que vão surgindo. Então, sim, é possível nós termos um cenário mais homogêneo na economia na medida que esse quadro sanitário vai sendo resolvido. Agora, aí para finalizar, né, você falou justamente do setor que talvez tenha sido um dos mais atingidos pela pandemia, que foi justamente o setor de negócios, né, o micro e pequeno empresário. Né? Nós fizemos, né, uma pesquisa com micros e pequenos empresários, na verdade nós estamos na 3ª edição dessa pesquisa, né, e nós perguntamos, né, para esses micro e pequenos empresários como é que eles estavam se virando diante desse quadro complicado da pandemia. E quase 80% deles falaram que foram para esse mundo digital, ou seja, tiveram que digitalizar os seus negócios. Ou seja, mais do que a questão do crédito em si, a inovação tem feito uma grande diferença
digamos, nesse mundo das micro e pequenas empresas. Claro, o Pronamp é importante, isso garante uma certa tranquilidade para o micro e pequeno empresário na questão do acesso ao crédito, mas a transformação digital que essas pessoas, esses empresários tiveram que fazer, foi um negócio assim, absolutamente sem precedentes na história econômica do país. Né? Então, e nós perguntamos também, quando a pandemia passar, vocês irão retornar integralmente ao modelo 100% presencial? Apenas 2% dos empresários, dos micro e pequenos empresários, disseram que irão retornar ao modelo antigo. Então, o que isso mostra? Que essa digitalização, né, que foi assim quase que forçada por uma questão de sobrevivência do micro e pequeno empresário, é algo que veio para ficar, é um caminho que não tem volta, né? E é um caminho, né, que vai cada vez mais, como o Elias falou, cada vez mais a questão da qualidade do combate à fraude, né, da questão de se colocar inteligência, né, para conseguir atingir o seu consumidor, né, minimizando o risco de inadimplência, ou seja, vai ser toda essa utilização, né, dessas ferramentas digitais baseadas em informações, em dados, vai ser cada vez mais importante para que não só as grandes empresas, mas também os micro e pequenos empreendedores consigam viver, né, não sobreviver, mas viver num mundo que será completamente diferente que era o mundo pré-pandemia, um mundo muito mais digitalizado, com uma presença cada vez mais de soluções que atendam a esse tipo de cidade que, como eu falei, é praticamente um caminho sem volta, não apenas para as grandes empresas, mas também para o micro e pequeno empreendedor. Perfeito, Rabi. Fraude realmente está doendo acho que em todo o segmento. Ainda hoje pela manhã a gente realizava uma reunião aqui com a Polícia Civil do Rio de Janeiro com mais de 70 participantes, procurando alternativas ali para o que vem. Do mesmo jeito que a gente está se transformando digitalmente, os golpes também estão se transformando e o mercado está atento a combater tudo isso. Mas eu também queria destacar na sua fala, do mesmo tempo que o cenário ele foi desafiador, ele ainda é desafiador para alguns cenários, a iniciativa privada também vai fazendo seu papel. A gente tem um monte de startup que surgiu nessa pandemia, fornecendo solução para crédito, fornecendo solução para instituição financeira, fornecendo solução para o agronegócio, né, startup no campo. E você falou do agro, eu queria fazer um gancho aqui com o Pronamp, né? A gente teve aí o Plano Safra 2021-2022 anunciado recentemente, o último Plano Safra 2020-2021, a gente teve os recursos ali, algumas linhas, ou praticamente todas as linhas encerradas em 5, 6 meses, e aí as instituições financeiras privadas tiveram que procurar funding em outras linhas de crédito, né, se reinventar para atender o setor, e o setor está bem atendido aí com soluções e com resultados sustentáveis. E a gente espera que isso aconteça em breve para os demais mercados. Pessoal, seguindo aqui então, eu volto com a Clariana, e eu tenho a seguinte pergunta para você, Clariana. Essa nova economia que a gente está vivendo, né, ela é pautada em algumas premissas, né? Cliente no centro dos negócios, tecnologia, uso de dados, personalização de experiências. Como é que a gente garante bons resultados de cobrança com toda essa transformação e uma sociedade altamente impactada por eventos adversos? Já que o nosso público aqui, em sua maioria, é profissional de gestão de risco e profissional de cobrança, eu queria que você comentasse também a sua visão sobre a Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, sancionada recentemente pelo presidente da República, se ela traz mais oportunidade ou traz mais desafio para o processo de recuperação de crédito. Obrigada pela pergunta, Kleber. Vou até fazer uma brincadeira aqui com você, porque o começo da tua fala, acho que você até já respondeu. Então, como é que a gente garante bons resultados na cobrança, né? Como um todo, né? Acho que todas as instituições participantes da CREF. Então, sim, está muito pautado no entendimento do cliente. Então, a gente entender as necessidades dele,
entender o momento que ele vive. Então, a gente, como os meus colegas comentaram, né, a pandemia ainda não acabou, a gente tem um otimismo em relação ao aumento da vacinação, mas está ali ainda, né? Então, acho que a cautela sempre é muito necessária. Mas o entendimento do momento atual e o momento onde ele se encontra, desempregado ou não, doente ou não, com redução da sua, do seu salário ou não. Então, é a partir daí que a gente consegue modelar as nossas formas, né, de atuação. E contando muito com as nossas equipes, sempre, né? Eu acho que a pressão, né? E eu estou falando aqui com todos os colegas e essa audiência participante, né? Então, a pressão enfrentada nesses últimos 1 ano e meio não foi fácil. Eu acho que a gente precisou ser bastante resiliente e continuar sendo bastante resiliente nesse ambiente, mas o que só nos traz mais força para enfrentar esse desafio, né, que é o que a gente está passando. Além da questão de contar muito com equipes internas fazendo um trabalho com bastante excelência, ter parceiros fornecedores bastante comprometidos com o trabalho e com a qualidade. Então, vários dos membros da CREF atuam no segmento de recuperação de crédito e tem agências de cobrança terceirizadas, direcionando a forma de fazer a negociação com o cliente. Então, esse parceiro extremamente comprometido, trabalhando com qualidade, vai trazer o melhor resultado para as organizações. O uso de ferramentas digitais, então, também já falado aqui por todos, mas é um caminho sem volta. É muito necessário que cada vez mais a gente esteja conectado 24/7. O cliente, ele quer fazer o pagamento, ele está trabalhando no período diuturno, ele quer olhar isso de madrugada, ele vai acessar o website, ele tem um portal de autonegociação para conseguir olhar a dívida dele atualizada e fazer uma negociação coerente. Então, exemplos, né, igual esse que eu estou dando de uma ferramenta digital necessária para esse momento. O uso de dados, também bastante falado, eu gosto particularmente, até falo isso bastante com a minha equipe, o uso de dados, o uso desse potencial de analytics que a gente tem para identificar o comportamento do cliente. Às vezes, um cliente que a gente tinha 5 anos atrás, inclusive um cliente de perfil de baixo risco, tendo passado por essa pandemia e trabalhando em um determinado setor que nem se pensava há alguns anos atrás se pudesse enfrentar algum fechamento ou alguma baixa de resultados, hoje se encontra de uma outra forma. Então, é muito, muito necessário avaliar todos esses componentes juntos e acho que, lógico, claro, com uma excelente equipe sempre por trás, faz a gente passar por isso com muita resiliência, atingindo, caminhando para atingir cada vez mais melhores resultados e esperando um segundo semestre de uma maneira bastante otimista. Falando da Lei 14.131, da Lei do Superendividamento, eu acredito que nós temos, claro, né, muitos desafios, mas muitas oportunidades também. Sempre existe uma forma da gente buscar a excelência no serviço que a gente oferece, e a entrada dessa lei faz, novamente, né, subir a barra para o mercado financeiro em busca de inovação, em busca de atuar da melhor forma com o cliente. As instituições passam a ficar ainda mais atentas em como podem contribuir, né? Contribuir com a educação financeira de base, entender as necessidades do cliente, alguma coisa até que eu comentei agora há pouco, mas volto a falar, isso cada vez mais é um mantra, né? Como a gente passa a entender a necessidade do cliente, entende o momento dele, tem a informação, o uso do dado para entender o comportamento dele. Então,
Isso passa a gente ofertar o crédito cada vez mais certo, atuando da melhor maneira com esse cliente, né, dando cada vez mais transparência do que ele está pagando em detalhes, né? E, claro, a gente também consegue, como cada uma das instituições, pensar como a gente eleva os nossos serviços a um patamar ainda maior e ainda de mais excelência e mais qualidade, claro, sempre atuando para garantir LGPD e todas as regulamentações existentes nesse mercado. Mas acho que o mais importante, né, é conquistar uma relação de ganha-ganha. A gente também quer que o nosso cliente realize o seu sonho, prospere no seu negócio, mas não queremos que isso se torne um problema para ele no curto, médio prazo, que consequentemente se torna um problema para a instituição financeira quando aquele cliente está num momento de superendividamento e não vai conseguir retornar, né, com aquele ativo para os bancos e as financeiras. Então, como cada vez mais a gente estuda esse tema, né? Então, com a entrada da lei, como esse tema é cada vez mais estudado e como a gente eleva cada vez mais os nossos serviços para atuar com uma educação também de base para o cliente. Perfeito, Clariana. E assim, né, tudo que a gente viveu nesse momento, a gente precisa guardar para a gente usar no momento, vou chamar aqui de bonança, né, mas para chamar no dia a dia, né. A gente se deparou com discussões do tipo, o cliente inadimplente acamado na UTI, como é que eu comprovo isso? Como é que eu, instituição financeira, olho para isso e tento me sensibilizar para medir o meu processo de cobrança? A gente se deparou com isso mais de uma vez, discutindo ao longo dos últimos 18 meses aqui nas nossas reuniões. E mais do que isso, né, a gente só chegou até aqui porque a gente tem profissionais, o mercado, ele aprendeu com os erros do passado, né? Então, por mais que tenhamos desafios aí para adaptação em relação à lei de superendividamento, ela sim vai contribuir com a educação financeira e com o crédito sustentável, que é uma das premissas, um dos pilares estratégicos aqui da ACREF. Obrigado de novo. Kleber, e só adicionando um ponto nesse comentário que você fez, como um outro exemplo, né? Eu, no negócio que eu toco, né, na instituição do qual eu faço parte, a gente também ouvia casos, por exemplo, como eu estou sem dinheiro atualmente para fazer o pagamento do meu empréstimo e também não tenho interesse em fazer a devolução amigável do meu veículo, porque a gente está numa pandemia e eu tenho uma preocupação em andar de transporte público, então quero manter o meu carro mesmo sabendo que eu não tenho condições de pagar. Então, um outro exemplo também de algo que antes a gente nem pensaria que a gente poderia ouvir, e é a nova realidade também, que acho que várias das instituições que trabalham com financiamento de veículo passaram aí do ano passado para cá, mas que graças a Deus já vem melhorando também para todos. É isso aí. Obrigado pelo complemento. Pessoal, eu vou caminhar aqui para a última pergunta para cada um dos nossos convidados, mas eu vou pedir para que nossa equipe coloque aí na tela de vocês a última interação do nosso público para a gente entender como é que vocês estão lendo o cenário até aqui, tá? Então, eu vou pedir de novo para que vocês acessem o endereço que aparece aí na tela de vocês, coloquem o código 9372171 e respondam a seguinte pergunta. Para o segundo semestre, teremos resultados mais promissores do ponto de vista de volume de concessão de crédito e com inadimplência controlada? Respondam, sim, teremos evolução nos indicadores na letra A. Letra B, não, teremos retrocesso nos indicadores. Letra C, ficaremos estáveis, como fechamos o primeiro semestre. A referência aqui é sempre o primeiro semestre para o segundo semestre. E letra D, não tenho opinião formada sobre o tema. Vocês têm tempo para responder essa pergunta, eu vou estar monitorando por aqui. E aí, convido o Elias aqui para a última pergunta. E, Elias, se quiser comentar sobre a lei do superendividamento, fica à vontade, sei que a NBC atuou bastante nesse processo, mas eu tenho mais uma pergunta aqui, como eu prometi, eu queria voltar no cadastro positivo, né? Que agora já tem a segunda onda de dados que se refere à integração
das empresas de telecomunicações ao processo de consumo de envios de informações, de dados para a base do cadastro positivo. Você consegue detalhar para a gente quais são os resultados da chegada dos dados das telcos no cadastro positivo e qual que é a semelhança que a gente já tem com cases internacionais? Olha, realmente o cadastro positivo está evoluindo, tá certo? A gente tem por lei definido que nós temos as instituições financeiras, as telecomunicações, as utilidades, que são as concessionárias de energia elétrica, as empresas de saneamento e as empresas de gás, tá certo? E as telcos começaram agora, na segunda onda, e com isso o cadastro positivo já tem cerca de 150 milhões de registros, tá? Saímos de 110, mais ou menos, 100 a 110 nas instituições financeiras, recebemos cerca de 52 milhões, né, até o momento, tá certo? E com isso a gente viu que existem pessoas que já estavam, né, com o cadastro positivo e pessoas que não estavam. Então, exatamente, o objetivo de ter colocado essas outras fontes foi de trazer realmente os que não são visíveis, né, no cadastro positivo pelas as instituições financeiras. Então, na primeira análise nossa, cerca de 13,15% de pessoas físicas e pessoas jurídicas enviadas são pessoas que não eram vistas na base. Então, com isso, a gente trouxe cerca de 7 milhões de PF e PJ foram inseridos nos dados dos birôs de crédito, e com isso eles passaram a ter visibilidade. E com isso a gente realmente confirmou o plano que tinha sido feito quando o Banco Central, junto com o Ministério da Economia, nos chamou para conversar que bases deveriam entrar, e a gente solicitou que as outras bases, fora as instituições financeiras, entrassem, por dois motivos, né? Primeiro, porque traria um maior adensamento da visibilidade dos dados de quem já está. Assim, querendo trazer uma visão tipo 360 graus. Quanto mais informação tenho, mais visões eu tenho de como ele se comporta, melhor são os meus modelos de previsibilidade e de concessão de crédito. E o segundo objetivo era realmente fazer a inclusão de tanto consumidores como empresas pequenas, microempresas, que não eram visíveis ao crédito, eles não tinham dificuldade de receber o crédito. O que eu posso dizer de experiências internacionais com relação a isso? A entrada do cadastro positivo traz vários benefícios, né? O primeiro deles aí é realmente a queda da inadimplência. O Banco Mundial estima que a queda de cerca de 42% assim que o instrumento do cadastro positivo tiver um volume suficiente de dados. Estarei dizendo para você, depois de 5 ou 10 anos, né, para frente, conforme vai evoluindo o volume de informação, melhora a concessão de crédito, e com isso a gente tem previsões mais assertivas, e com isso reduz a inadimplência e reduz, inclusive, o risco do superendividamento, né, que já foi mencionado. Superendividamento realmente é um fenômeno trágico, né, não só econômico, mas também social, e o cadastro positivo, agora tendo essas novas bases, começa a trazer uma visibilidade melhor, uma previsibilidade maior, e nós sabemos que, por lei, a gente pode armazenar os dados até um histórico até 15 anos. Então, quanto mais tempo passa, mais bases entram, melhor fica a previsibilidade, melhor fica o processo de concessão, e nos próximos setores vão ser o de energia elétrica, que já está em andamento, saneamento, nós estamos iniciando conversação, e na sequência vamos falar com o setor de gás. Com relação a experiências internacionais, o que a gente vê é que, realmente, quanto mais base de dados, melhor a previsibilidade dos modelos, tá certo? Porque aí tem aqui que se diz que é a visão 360 graus, tá certo? Você consegue ver que ele paga, como é que chama? Não paga a luz, tá certo? Mas paga o telefone, por exemplo, tá certo? E com isso traz outras modelagens importantes, não só na área de crédito, mas também para poder
prevê, por exemplo, um grande problema nas operadoras de telecomunicações é a troca de celular, né? O anti-churn, né? Então, com isso, os modelos de anti-churn também melhoram, então a pessoa com 3 meses antes pode saber, pelo uso, se a pessoa vai mudar de operador ou não, então ele pode voltar lá e fidelizar o cliente também, e também com essa avaliação mais precisa, dá uma segurança maior para a concessionária de telecomunicações fazer a conversão de pré-pago para pós-pago, por exemplo, tá certo? Posso oferecer pós-pago para ele, porque agora tenho mais informações, tenho mais segurança que ele vai realmente honrar os compromissos, e com isso a gente vai oxigenando as operações, a economia, trazendo bem-estar social como um todo. Quanto ao projeto de superendividamento, eu queria destacar um ponto muito importante. Esse é um marco realmente de tratamento da relação entre credor e tomador de crédito, mas ele estimula também a educação financeira, não só do consumidor, mas também do credor, porque está previsto na concessão de crédito o uso de ferramentas de avaliação de risco. Então, com isso, volta realmente a trazer à tona a educação de quem fornece o crédito, antes de fornecer, realmente usar as ferramentas de avaliação, seja interna ou seja externa, e avaliar o risco de cada operação, com isso trazendo, inclusive, a educação do credor. Tá certo? Então, esse é um outro benefício que poucas pessoas acabam vendo no projeto de superendividamento, mas ele traz a educação não só do consumidor, mas também do credor, porque incentiva e coloca em lei o uso de ferramentas de avaliação de risco no processo de concessão de crédito. Excelente, Elias. E queria aqui aproveitar na sua presença e reconhecer o trabalho incansável que a NBC tem feito para colocar o cadastro positivo de pé e essas novas tranches que estão sendo implantadas. Continue contando aqui com a CREF, porque a gente entende que esse é um processo importante e que, desde o começo, teve sua causa abraçada aqui também pelos nossos executivos. Então, parabéns aí pela condução e continua contando com a gente. Obrigado, Cléber. Rabi, eu que agradeço. Rabi, voltando aqui contigo, e confesso que eu não guardei a última pergunta para você para ser a mais polêmica, mas eu não posso deixar de falar aqui de reforma tributária, né? O que voltou aí à discussão por conta do PL 2337 de 2021, apresentado pelo governo. Ontem o relator apresentou o seu parecer, fazendo algumas alterações ali nas premissas. Como é que fica essa discussão agora no segundo semestre? Muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas como é que essa tramitação, a velocidade ou a falta de velocidade nisso vai impactar o nosso cenário macroeconômico aqui no país? Na verdade, né, quando a gente olha a avaliação dos agentes econômicos, ou seja, dos investidores em relação à reforma tributária, a percepção que nós temos é que essa reforma tributária, na verdade não é uma reforma tributária, né? É um remendo no imposto de renda, né? Então, assim, não vai alterar praticamente quase nada a percepção da sustentabilidade fiscal de longo prazo do Estado brasileiro, né? Porque uma reforma, o problema da reforma tributária, quer dizer, não vou falar nem de reforma tributária, porque eu falei é um remendo do imposto de renda, é que ela foi fatiada, né? Então, porque uma reforma tributária implica você alterar, né, grande parte da estrutura tributária do país. E o que sobrou, né, da reforma tributária foi só alguns tapas no telhado, né, do imposto de renda que praticamente não vai resolver, né, como eu falei, a percepção fiscal de longo prazo, né? Então, assim, talvez essa tramitação continue, né, daqui até o final do ano, né, talvez algo seja aprovado. A gente sabe que a janela para se aprovar alguma coisa está ficando cada vez menor, né, em função da proximidade do ano eleitoral, né? Então, assim, mesmo que saia alguma coisa, né, dessa mudança do imposto de renda, vai ser algo que não vai ter muito impacto e nenhum impacto macroeconômico. Vai, digamos, mudar um pouco, né, o peso de quem paga mais imposto de renda para quem paga menos, né, mas macroeconomicamente não vai ter
muito reflexo. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, a cotação do dólar praticamente quase nada, né? Mesmo diante dessa expectativa de aprovação dessa reforma, porque a gente sabe que não vai afetar muito a solvência ou a perspectiva de solvência do governo, né? Ela não pode ser discutida sem a questão da reforma do gasto público, né? Porque a nossa carga tributária é alta porque o nosso gasto público é alto, né? Então, assim, fatiar a discussão acaba levando para uma situação de algo que realmente vai fazer muita diferença, né? Além da questão da complexidade, né, da nossa carga tributária, né? Para vocês terem uma ideia, o maior livro do mundo, né, muita gente acha que é a Bíblia, não é? É o Código Tributário Brasileiro. Ele tem 5 páginas, pesa 2 toneladas. Desculpa, pesa 2 toneladas, tem 2 metros de altura por 1,40 de largura. Teve um advogado que teve a pachorra de imprimir todo o Código Tributário Brasileiro e chegou nesse livrão, né? Então, assim, uma tributária que não resolva a questão da complexidade dos impostos e nem discuta paralelamente a questão do gasto público, não é uma reforma, pode chamar de qualquer coisa menos de reforma tributária. Então, eu não vejo muito mato sair desse coelho, né? Ou seja, não vai ter nenhum impacto macroeconômico relevante, vai apenas redistribuir digamos, o ônus de quem paga mais ou menos imposto de renda. Perfeito, Rabi. Do nosso lado aqui, a gente tem preocupação com um ponto em especial, né, que é o juro sobre capital próprio, né, que tem incomodado um pouco os acionistas e a percepção de investimento de longo prazo, mas a gente entende que tem espaço para trabalhar aí durante a tramitação do projeto e a gente espera, de alguma forma, reverter isso ao longo dos meses aí na discussão. Clariana, nossa última pergunta, então, aqui ficou para você. De novo, lembrando que a maior parte do nosso público aqui são profissionais de cobrança, você tem mais de 20 anos aí atuando em cobrança e gerenciamento de risco. Então, o que sempre deu certo no processo de cobrança e continua dando? E quais são os novos experimentos que são promissores? Você já falou um pouquinho disso, né, mas eu queria que se reforçasse agora nessa fala final. E se puder também comentar como é que é desafiador, né, se adaptar ao arcabouço regulatório nacional. A gente tem aqui a lei estadual 17334 aqui do estado de São Paulo, que limita a cobrança para quem se cadastrar numa base de não perturbe. Cobrar algo é um direito constitucional de qualquer instituição que tenha concedido crédito. Então, como é que é explicar tudo isso para o board de uma companhia com sede no exterior? Eu acho que não é fácil, né? Mas eu queria te ouvir. Obrigada, Cléber, pela pergunta. Novamente, né? O que continua dando certo? Conhecer o nosso cliente, conhecer o perfil do nosso cliente e cada vez mais ter ferramentas para fazer o direcionamento da negociação mais correta e mais efetiva em relação a ele. Ter parceiros e ter colaboradores completamente confiáveis e que vão atuar com muita força e perseverança, e principalmente nesses 1 ano e meio aí que a gente passou, para conseguir atuar com a melhor negociação para com o cliente. Então, coisas, se você for pensar, né, são coisas simples. Então, a gente conhecer nosso cliente, mas, claro, por trás tem cada vez mais ferramentas digitais e modelagem de dados para isso. E ter parceiros. Então, assim, empresas sólidas no mercado, escritórios, parceiros, birôs de crédito, ou parcerias relacionadas ao uso da melhor fonte de dados para que a gente consiga ter acesso ao telefone desse cliente. Enfim, como que a gente extrai dessas nossas ricas conversas aí, vou até trazer um pouco para as nossas reuniões da CREF, para que a gente cada vez mais tenha bastante foco na qualidade do nosso serviço em relação a
principalmente esses dois pilares, né? Então, clientes e colaboradores, se a cobrança for interna, ou parceiros de trabalho, no caso, escritórios de cobrança. O que eu vejo de coisas promissoras, né? Então, novamente, o uso de analytics no processo. Então, por exemplo, como que é usado através de uma modelagem de dados, or maximização do momento certo que a gente consegue um desconto para aquele cliente. Eu faço um desconto logo quando o cliente atrasa, ou lá no fim, quando ele já está indo à perda, por exemplo. Então, assim, qual é o melhor momento da gente fazer essa concessão para que aquele cliente que tinha uma certa intenção de nos pagar enxergue isso como um benefício e torne a nossa carteira, faça a nossa carteira girar de uma maneira saudável, ou simplesmente esse desconto a gente pode fazer a concessão, ele pode fazer um pagamento, mas ele é um cliente que a gente sabe que pelo perfil a gente vai ter que trabalhar via meios judiciais. Então, essa aprofundamento dentro das carteiras, né, e o uso da modelagem de dados vem sendo uma atuação que eu particularmente tenho ouvido das instituições cada vez mais fortes. E coisas promissoras, então, assim, uma busca por a qualidade do serviço prestado na negociação com o cliente. Então, por exemplo, o uso de uma ferramenta de Speech Analytics, por exemplo. Então, como que aquela negociação que está sendo feita pelo cliente é possível, no segundo momento, você ouvir que está sendo usado o script adequado, está sendo colocado da melhor forma para o cliente, ter um entendimento do cliente. Às vezes isso, por exemplo, ou numa cobrança interna, ou numa cobrança terceirizada, as pessoas estão ali ligando para os clientes todos os dias, o tempo todo, e podem passar determinadas coisas porque a gente não está usando uma ferramenta tecnológica para falar com o cliente, sim através de humanos. Então, o uso da tecnologia pode ajudar bastante a melhorar as organizações, a melhorarem cada vez mais seus serviços. E o uso de como que a gente pode explorar mais. Eu vou falar um pouquinho até rapidamente aqui da parte de legislação que você comentou comigo, mas como é que a gente pode explorar cada vez mais essa fase judicial, né? Então, cada vez a gente tem tribunais de várias localidades do nosso país, com uma concentração dos processos, que a gente consiga localizar através da internet. Então, a extração dessa informação pode se tornar cada vez mais rica e mais direcionada para que a gente use com uma maior eficiência, né, dentro das organizações, bancos e financeiras, e também se pensar em coisas novas. Por exemplo, o uso com o consentimento do cliente, para que, inclusive, a precificação dele fique diferenciada, fique menor, o uso de geolocalização, por exemplo, num setor de financiamento de veículos. Então, como que a gente explora cada vez mais esses mercados de temas promissores, que vai ser um ganha-ganha novamente para cliente e para as empresas. E falando aqui de arcabouço regulatório, né, nós que somos uma empresa com sede no exterior, o que no caso a GM tem mais de 90 anos aqui no Brasil, e o que a gente sempre pauta bastante de conhecimento desse grupo, né, mundial, é a confiança, é a reputação conquistada ao longo de muitos e muitos anos por órgãos como o Banco Central, a solidez desse órgão, e também como o FEBRABAN, como a própria CREF, para que a gente consiga cada vez mais regular e equilibrar o sistema financeiro, por mais que venham determinadas legislações
às vezes de uma maneira bastante abrupta no nosso dia a dia. Então, eu acho que assim, esses bancos, né, enfim, empresas com sede internacional têm bastante confiança nisso, pela reputação que veio sendo criada há anos também. Então, enfim, no final acaba sendo possível explicar e sempre trazendo para o equilíbrio, né? Essa lei, por exemplo, a gente, com a ajuda aí de todos os órgãos, a gente traz novamente para o equilíbrio para que as coisas consigam continuar acontecendo, o processo normal aí, enfim, de cobrança continue acontecendo da melhor forma possível com os nossos clientes também. Perfeito, Clariana. E aí eu queria trazer uma fala minha, tá, pessoal? Isso não é uma fala de ninguém. Se a gente tem o dado no processo de cobrança, vamos usar o dado em toda a nossa jornada, né? A nossa experiência, 20 anos de cobrança, deu certo isso numa outra instituição, deu certo e te trouxe até aqui. Mas vamos usar o que a gente tem de informação nas bases de dados dos birôs oficiais, internas, da nossa jornada com o cliente, para que a gente consiga maximizar os nossos resultados. E o tempo passou voando aqui, caminhando para o final. Antes de chamar todos os nossos convidados aqui para o encerramento, só queria registrar o resultado do nosso último questionamento. Então, eu perguntei para vocês que se para o segundo semestre teremos resultados mais promissores do ponto de vista de volume de concessão de crédito e com inadimplência controlada, 83% dos respondentes informam que sim, teremos evolução dos indicadores. Então, a gente termina esse painel aqui de forma muito otimista. E os outros 17%, eles registraram que os resultados ficarão estáveis. Então, se a gente tem uma certeza, ou se a gente pode ter uma certeza aqui depois dessa quase 1h30 de bate-papo, é que o pior já pode realmente ter ficado para trás e vamos continuar trabalhando muito, como uma das perguntas também mostraram, para que a gente continue sustentando os nossos resultados. Elias, eu te convido agora, então, para as suas considerações finais. Obrigado aí pelo bate-papo. Ok. Bom, antes de mais nada, acho que foi um prazer foi um prazer ter participado dessa conversa, né? Essa troca de ideias é muito importante. Muito, muito bacana o teu processo de pesquisa, um negócio bastante interativo, isso traz uma dinâmica muito boa, inclusive para a gente também repensar. Mas eu queria destacar o seguinte, eu falei muito aqui de investimentos na parte técnico-estrutural, né? Vamos falar um pouquinho dos investimentos na parte psicossocial, porque a gente fornece crédito para a pessoa, não fornece crédito para a máquina, tá certo? Então, os birôs também têm feito um investimento muito grande na parte psicossocial, tá certo? E quais são essas iniciativas? São os feirões de renegociação e educação financeira. Então, os feirões de renegociação são fundamentais para poder realmente trazer uma nova dinâmica nesse processo de negociação do crédito, mas também é uma ferramenta interessante, inclusive, para a educação financeira. Uma vez que a pessoa vai lá, vai renegociar, ela acaba realmente recebendo informações, recebendo orientações, e com isso ela recebe conhecimentos que aprimoram a educação financeira dela como um todo. E o que nós estamos fazendo também? A NBC, o setor, resolveu fazer uma pesquisa do conhecimento brasileiro sobre a nota de crédito. A gente sabe que a nota de crédito é o grande passaporte do consumidor para o acesso do crédito. Se ele conhece a nota de crédito, ele sabe negociar, ele tem um instrumento a mais para negociar, e ele tem, inclusive, um instrumento até de se autoavaliar. Será que com essa nota eu devo pegar crédito? Entendeu? Então, a nota de crédito é uma ferramenta, inclusive, de reflexão. Só por curiosidade, alguns casais nos Estados Unidos, antes, né, de casar, um puxa a nota de crédito do outro para saber se vai ou não vai, entendeu? Tá certo? Porque ali na nota de crédito sabe o comportamento, né, do seu parceiro como um todo, aí, né, com relação ao crédito. Né? E com isso a gente está fazendo uma sondagem. Essa sondagem apontou que 44% das pessoas conhecem a própria nota de crédito. Então, nós temos um espaço bastante grande ainda na educação financeira para poder evoluir, para que se chegue a 80%, 90% das pessoas que realmente consultem a sua nota de crédito e saibam da sua nota de crédito, tá certo? E 84% delas
nas pesquisas que nós fizemos, elas consideram que a nota de crédito é importante para a vida financeira dela. Mas, tá certo, ainda de acordo com a pesquisa, 62% já sabe o que significa, tá certo? Então, dos 44 que conhecem, só 44 conhecem, só 62%, né, entende ainda o significado. Então, nós temos um espaço muito grande ainda em educar o consumidor. E a NBC tem feito algumas lives também com micro e pequenas empresas para que realmente as PMEs também entendam o que é o cadastro positivo, entendam a ferramenta do crédito, entenda que os dados são importantes, entenda que a avaliação de risco no processo de crédito é crítico na sua operação, e que entendam também que o crédito pode ser um outro produto que eles também podem oferecer, né? A volta ao crediário, tá certo? Então, muitos deles falam, puxa vida, então eu tenho mais precisão. Falou, tem. Né? Então, você tem a oportunidade de avaliar se vale a pena você continuar vendendo por cartão de crédito ou se você quer dar o crédito diretamente, tá certo? Então, hoje você tem muito mais segurança. Então, eu, mais uma vez, quero agradecer, convido a todos para conhecer um pouco mais sobre os birôs de crédito através dos perfis da NBC no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, e fico à disposição de todos aí. Muito obrigado. Obrigado, Elias. A gente também acredita que educação financeira é o caminho, e já queria registrar aqui para todo mundo que educação financeira tem que ser diária, mas a gente vai, o FBEF, né, o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, vai promover nesse ano de 2021, no dia 8 de novembro até o dia 14, a Semana Nacional de Educação Financeira. Então participem, se informem e contribuam aí para a sustentabilidade do sistema. Rabi, obrigado. Suas considerações finais, por favor. Obrigado, Kleber. É só agradecer a oportunidade de estar discutindo aqui com vocês temas realmente relevantes, né, para a tomada de decisão, né, que as organizações e instituições vão ter aí ao longo desse semestre. Acho que, assim, uma forma bem rápida, acho que do ponto de vista econômico, né, de fato, o pior já passou, né? O cenário está ficando cada vez menos instável, né? Mas isso não significa que vai ser um verdadeiro paraíso, né? Nós sabemos que ainda há muitos desafios a serem superados, né? Nós temos estamos aí quase chegando de novo num ano eleitoral, onde as incertezas políticas vão sendo exacerbadas, né? Então, assim, tudo aquilo que nós pudermos agregar, né, de inteligência nos nossos negócios, nas nossas decisões, né, acabam fazendo a diferença, né? E assim, como uma empresa que cuida bastante dessa dimensão de trabalhar dados, né, colocar inteligência em ferramentas de decisão, né, a Serasa, então, está, né, pronta a auxiliar todas as organizações a conseguirem ter os seus melhores resultados, não só no segundo semestre desse ano, mas em 2022, 2023, ou seja, enquanto, né, a gente puder aí estar ajudando as empresas a terem os seus melhores resultados, tanto a curto, a médio e longo prazo. É isso. Excelente, Rabi, obrigado, e muito trabalho, e com certeza mantendo aí e aprimorando os nossos resultados. Clariana, suas considerações finais e sua fala final aqui, por favor. Também queria agradecer ao convite feito, poder compartilhar um pouco aqui, e também foi um dia de aprendizagem, né, de ouvir dos meus colegas a respeito de temas novos, temas bastante interessantes, para que a gente consiga conduzir aí um fechamento do ano excelente. Agradecer novamente aí a CREF por a realização desse evento, e que venham outros. Acho que cada vez mais, ainda mais com a questão de ainda, né, uma parte das instituições financeiras estarem em home office, acaba que trazendo esse tipo de informação, esse tipo de tema só corrobora e ajuda nas decisões e permeia os caminhos aí das organizações.
para sempre estar falando desses assuntos. Obrigada. Eu que agradeço, Clariana. Lembrando, pessoal, que encerrando essa live, ela já fica disponível no nosso canal do YouTube. Eu quero ver essa nossa pesquisa crescendo cada vez mais com esse otimismo. Registro aqui meu agradecimento de novo ao Elias, ao Luiz Rabi, à Clariana, ao nosso público que nos acompanhou até aqui, foi interagindo ao longo do evento. Um primeiro evento com esse tipo de interação que a gente pretende ampliar aí para os próximos. Obrigado, Tabata, nossa intérprete de Libras. Não posso deixar de agradecer de novo os nossos parceiros e patrocinadores que nos ajudam a realizar esse evento. Obrigado, B3, Banco Daicoval, Credlink, Serasa Experian e Tecnobank. Agradeço também ao nosso time aí da CREF, que tem nos suportado na realização desses eventos. E aí já vou pedir para você que nos acompanhou até aqui, anote na sua agenda o nosso próximo painel aberto a todo o mercado, dia 28/7, às 17 horas, vamos falar sobre inclusão e diversidade no mercado financeiro. Acompanhe nossas redes sociais para mais informações, que a gente vai divulgar em breve. Um abraço, pessoal, um bom término de semana para todos vocês. Até a próxima.